Sejam bem-vindos ao canal Revelação. Eu vou dar o nome do canal, mas eu continuo falando a mesma coisa. Vamos lá. Eu quero que vocês peguem as suas Bíblias e meditem, quando puder, lá no livro de Hebreus, que fala a natureza da fé e os exemplos de fé tirado do Antigo Testamento. Eu quero que vocês vão para o capítulo 30 de Hebreus, do capítulo 11, do versículo 30, versículo 30, que diz assim: pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Reabe e a meretriz não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espiãs. E que mais direi? Faltar-me-ai o tempo contado de Gideão, e de Baraque, e de Salomão, e de Jafé, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos demônios, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida aos exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados e não aceitaram o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, e desamparados, aflitos, e mataram todos, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas das cavernas da terra, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Meus amigos, erreis porque não conheceis a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é uma história. Ela conta os eventos heróicos dos seus profetas e também conta os efeitos heróicos, e também conta o dos seus discípulos e da sua perseguição. Se nós formos ver se nós formos ver José, se nós formos olhar para Jó, se nós formos olhar para Davi, se nós formos olhar para alguns desses homens de Deus, nós vamos ver que eles foram vitoriosos. Apesar de Davi ter passado, por causa do pecado, a espada que nunca mais saiu até terminar o seu reinado, nós vemos que Davi foi vitorioso, derrotou Golias, os muros de Jericó caíram. Muitas passagens maravilhosas que Deus fez. Deus é o mesmo, Ele não mudou. Deus fez tantas alianças com o homem, nenhuma delas deu certo. Por isso que Jesus veio para cumprir a lei e aplicá-la. E Ele mesmo definiu as Escrituras. Elas estão encerradas. Deixou o seu Santo Consolador, não havendo mais necessidade de fazer nenhum tipo de celebração. Hoje podemos falar com o Espírito de Deus
sem precisar do sacerdote, pastor, bispo, seja lá o que for. Porque o último sacerdote foi o Senhor Jesus Cristo. E a salvação é dom de Deus, não é nosso mérito. Ele já escolheu quem é salvo ou não. Antes mesmo de existir o Brasil ou essas civilizações. Deus é onisciente, onipresente, alfa, ômega. Não há como definir Deus, não há explicação. Muitos aproveitadores da palavra de Deus, esses falsos profetas, gananciosos, que estão tirando casa, carros, que vão lá para Milão, na Itália, comprar Ferrari de 1.200.000, como tem um aí que comprou sua segunda Ferrari, uma coleção de carro para toda a sua família, ligada ao partidos políticos de São Paulo. O outro aí que tem mansões e casas e templos luxuosos, porque o povo brasileiro vai morar debaixo da ponte. As pessoas, por causa que é pego pelo medo, pela ganância. Durante séculos, a Igreja Católica do seu Constantino, em que reuniu a sua ceia, adoração ao Deus Mitra, adoração ao domingo, em particular, 90% das igrejas fazem a mesma coisa que a Igreja Católica. As colonizações que aconteceram nos Estados Unidos, a Igreja Batista e o envolvimento dos grupos financeiros, da ordem dos homens de preto, que organizaram a colonização dos Estados Unidos, desde depois de sua independência, que teve o apoio da França, contra uma vingança contra os ingleses na derrota contra Napoleão e seus aliados. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos se tornando uma potência, mantendo um laço cordial com a família real inglesa. E nós vemos o Brasil com as mesmas concepções, só que de forma diferente, influenciado pelas culturas e pelas políticas. A religião, ela durante séculos, ela predominou e mandou. Muitos eram levados para a fogueira, acusados de bruxaria. As próprias pessoas pegavam a pessoa que achava um ato errado, levava adiante, levava para a prisão, e ali vinha o padre, o papa, o coimbra, eu lá sei o que é, e chegava e condenava aquela pessoa, e muitas das vezes aquelas mulheres nas cadeias eram submetidas a torturas, a estupros generalizados, e depois de fazerem todas as atrocidades, ainda era levada muitas das vezes para a fogueira. Isso quando aqueles homens lá não se apaixonavam por aquelas mulheres. Então a sujeira da humanidade é muito grande. Meus amigos, durante séculos, eu não digo anos, séculos, a religião dominou toda a Idade Média até a Idade Moderna, até surgir a política e a Revolução Francesa de 1789. Porque a Revolução de 1788 na Inglaterra, ela teve mais a ver com o sistema da reforma industrial, dos interesses, dos modos econômicos ingleses, do que também da Revolução dos Estados Unidos de 1776 industrial, que tem outras concepções. A partir de 1933, Franklin Delano Roosevelt, um advogado democrata de esquerda, tinha uma visão ampla, mas ele era maçom convicto. E ele fazia parte da elite, a qual Neville Chamberlain tinha uma ligação, eu já falei em outro vídeo, com Adolf Hitler, para implantar junto com a maçonaria, né,
que são os próprios Illuminati, um governo mundial na época, mas Hitler traiu a confiança e não aceitou que Neville Chamberlain fosse o seu segundo. Ele queria ser absoluto. Hitler subiu a cabeça e fez um acordo com Stalin, que promoveu, junto com Lenin, o idealismo do comunismo, que é uma colonização de todos os povos ateus que adoram a terra e todos são iguais, isso em teoria. Visto que os bolcheviques, assim como os judeus, que foram eliminados, mais de 12 milhões de judeus e não judeus e bolcheviques, como os campos de concentração na Ucrânia, que mataram mais de 20 mil soldados bolcheviques à fome, quando Heinrich Himmler, o segundo em chefe do Estado alemão, disse para os seus comandantes: deixem que eles morram de fome. E muitos aqui que se dizem evangélicos, que não entendem nada sobre história e muito menos sobre a palavra de Deus, ficam falando essas besteiras de esquerda e direita dentro das igrejas, promovendo ódio e divisão. E nós estamos vendo que a violência no Brasil tem aumentado desde que quando esses partidos promovidos pelas elas religiões que financiaram 1,5 milhão a campanha. Porque, meu amigo, pense como pode uma pessoa organizar um evento de 400 mil pessoas no Rio de Janeiro, além de contratarem gráficas para fazerem a camisa do seu excelentíssimo presidente Jair Bolsonaro, que eu não tenho nada contra, porque eu já disse que votei nele, mas a verdade seja dita, como podem fazer isso tudo sem dinheiro? Eu tenho cara de palhaço, nariz de palhaço, e tem gente nas redes sociais e em vídeos falando coisas loucas, com 1 milhão de pessoas promovendo campanha em todo o Brasil, sem dinheiro, sem deslocamento, e ônibus, e alimentação vai vir da onde? Do céu, manjar do céu. E esse próprio dinheiro são dos fiéis que bancam e deixam essas igrejas milionárias. Muitos aí pregam que você entra na igreja, Deus vai te dar muito mais, e se você der o seu tudo, vai ficar rico. Filho do diabo, porque Deus não faz troca, Deus não faz barganha, Deus não negocia bênção, Deus não precisa do seu dinheiro. Assim como o dízimo nunca foi dinheiro em nenhuma parte da Bíblia, sempre foi a 10ª parte. Quem poderia fazer isso são os filhos de Abraão, ou no caso os levitas, e não existe nenhum levita em nenhuma dessas igrejas que são maçônicas, que não estão pregando o Evangelho de Jesus, o sermão da montanha. Porque quando Deus multiplicou os peixes e os pães, a multidão o cercava quando havia cura, mas quando Jesus começou a falar do reino do céu, aquela multidão de pessoas desapareceram e deve ter ficado, provavelmente, eu imagino, ali umas 5 ou 6 mil pessoas, restando apenas 120 pessoas no máximo. Essa é a verdade. Tanto é verdade que quando Jesus foi julgado juntamente com Barrabás, Pilatos lavou a mão, porque ele via que aquele homem tinha cometido pecado. Mas Barrabás, que além de matar e saquear os soldados romanos, foi solto e liberto pelo povo, pela casa a qual Deus disse que ele seria pego e crucificado. Os seus, eu digo os sacerdotes, eu digo os doutores da lei, os letrados, esses teólogos de bucha, esse falso evangelho vai acabar,
Porque vocês podem ter carro, vocês podem ter iate, vocês podem ter mansão, e esses que estão seguindo vão sofrer a mesma condenação. Por quê? Porque rejeitaram a palavra do Mestre e se entregaram às sombras, covis de ladrões, picaretas, mitos diabólicos, porque dentro da nossa sociedade existe uma inversão de valores. Eu me lembro que há uns anos atrás, o meu tio, Futuca, que trabalhava e aos finais de semana adorava pagode, chegou um dia que ele ficou com um problema, que ele não conseguia mais nada com a mulher na cama. E ele, não conseguindo, falou isso para a minha mãe, comentou. E a minha mãe, então, sugeriu que ele fosse na consulta da mãe de Ná. Antigamente, lá nos anos 80, havia ainda muito circo. Eu não sei se vocês se lembram do cartomante, aqueles homens que faziam, né, ler a sua mão, pegar a sua mão, ele não está lendo a sua mão, ele está lendo a sua face, aquilo um truque. Pesquisem sobre a face, tem um livro que fala as multifaces. Os ciganos foram contratados em meados dos anos 60, né, nos Estados Unidos, muitos ciganos, porque eles tinham a condição de ler a face quando uma pessoa está mentindo, quando a pessoa está falando a verdade, e conseguiram desvendar muitos crimes, e os ciganos, eles são especialistas nisso. Não tem muito esse negócio de espírito, não. É um dom que eles têm. Qualquer um pode ter esse dom, mas eu estou falando dessa sociedade cigana que veio lá do Egito, que se espalhou sobre o mundo. Então, eles têm essa capacidade. Então, meus amigos, o meu tio foi nessa tenda e quando chegou ele pagou 35 cruzeiros para pagar a consulta. E quando chegou, a mulher, além de cigana, era também vovó de centro. E benzoou ele e leu a mão dele. E vem com aquela conversa, né, de sedução. E naquela sedução ele pagou a reza, pagou uma garrafada. E aquela garrafada custou 135 cruzeiros, não, 90 cruzeiros. E no fim de tudo, 3 dias depois, ele foi parar no Hospital Carlos Chagas com infecção intestinal. Meus amigos, não é isso que está acontecendo nas igrejas? Fogueira Santa é o que? É um ritual satânico. É um ritual usado dentro do candomblé também. A vassoura ungida, ela é um ritual dos Halloween, dos feiticeiros de Halloween. A varinha de condão, e bruxarias, e feitiçarias, e ocultismos dentro da igreja. Dentro da Universal estão pedindo para as pessoas levar bode, galinha, para poder cortar e o sangue ser. Isso é feitiçaria. E eles são filhos do diabo, não é só Universal, não. Tem Assembleia, tem Batista, aí irmãos correndo atrás dessas coisas. Para definir o meu assunto, o meu relato é bíblico. Muitos dizem que quando entrar na igreja você vai ficar rico. É mentira! Se você não trabalhar, você não consegue. Nosso povo é assim. As casas lotéricas são cheias e lotadas. Fazem fila quilométrica. Quando é a independência, a virada do ano, e lá as pessoas comprando, né, raspadinha, fazendo jogo. É tanto jogo. Meu amigo, você acha que eles vão fazer algum jogo para você ganhar? Há algum sentido? Há um cara aí que ficou rico desde 2006. Ele começou em 2006, esquema para ganhar na loteria esportiva. Olha a imaginação do homem como é. E ele botou até álgebra. Ele tem DVDs e livros explicativos que cobra de R$23 a R$600, com DVD, com livro e tudo, para enganar. E já ficou rico. Tem 3 filiais aí no Brasil, uma no Rio, outra em São Paulo, outra em Curitiba. Está rico. E você que joga, está pobre, não conseguiu nada. E o povo é assim. Os discípulos, eles foram mortos, não herdaram a herança aqui, mas herdaram do céu. Então que essas palavras possam estar nos seus corações.
E nós estamos vivendo o tempo do fim e não o fim. Amém.